audiência do Portal Desacato do JDT, fique em casa, fique, viu? Apesar do que diga por aí, fique em casa. Começamos com a primeira edição desta semana, uma nova semana de quarentena, que pelo menos você deve cumprir por sua segurança e saúde dos seus seres queridos, seus vizinhos, seus colegas. Boa semana para ti, Lenira Vilela. Boa semana, Ralph Paldi. Boa semana, audiência do JTT Fica em Casa. Boa semana, Jana Machado, que vai editar esse vídeo daqui a pouquinho. Enfim, né? Não começou tudo que vem. Que vai apresentar tudo que vem depois também, a Jana Machado. Depois. Não começou muito bem, né? O nosso governador resolveu brincar com a vida das pessoas, parece. Eu vi ontem a reportagem do Desacato repercutindo a decisão com o deputado Pedro Kizai, e o Pedro tem toda a razão, né? Cada morte a mais agora tem a assinatura, as mãos do nosso não tão querido governador, né? Mas nem todas as pessoas têm um ar de seletividade e um certo ar de classe, porque, na verdade, são os informais, aqueles que deveriam ter recebido do governo federal R$ 600, que foram aprovados já faz um bom tempo, que só amanhã vai ter um cadastro online, esperemos que eu tenha, e que ainda se depois se cadastrar tem que esperar mais tempo. Essas pessoas que estão atingidas de forma desesperadora, porque faz já várias semanas que não conseguem trabalhar, ou pelo menos 2, 3 semanas que não conseguem trabalhar, de alguma maneira são aproveitadas para justificar esse mercado informal que vai dar serviço às famílias de classe média e às famílias mais abastadas. Estamos falando de jardineiros, estamos falando de personal trainings, estamos falando de barbeiros, de podólogos, de manicures, quer dizer, faxineiras. Estamos falando das pessoas informais. Isso é grave, porque determina de alguma forma, acentua de alguma forma que há uma exposição seletiva nisto, Lenira. É uma exposição seletiva que tem cor, que tem gênero, que tem classe social. O governador, eu acho que é muito emblemática a primeira morte que a gente teve no Brasil para representar o que o governador está fazendo, né? A gente teve que a primeira pessoa que morreu no Brasil foi uma empregada doméstica trabalhando numa casa de pessoas de classe média alta que tinham viajado para a Itália e trouxeram o vírus, mas o vírus não matou as pessoas de classe média alta, matou a empregada doméstica, que estava trabalhando em condições inadequadas, sem... infelizmente, porque o Brasil ainda é um país escravocrata, né? Eu lembro muito de um cara que era um planejador urbano que disse assim, uma das maiores excrescências no Brasil é um negócio chamado elevador de serviço, que é uma herança da escravidão, né? E aí a gente percebe que a portaria do Moisés é racista, é machista e é contra os pobres, de novo, porque ela quer que as moças tenham suas escravas pretas de volta em casa, né? A gente percebe que... A piscina limpa, né? A piscina limpa, o jardim, o ornamento da história casa. Do Que Horas Ela Volta, né? Aquele filme da Mulayer, que a gente vê que a pessoa precisa dos seus escravos para limpar a sua própria sujeira. É impressionante, assim, é assustador. Claro, eles também liberam advogados, médicos, mas, por exemplo, advogado vai trabalhar com a justiça com todos os prazos suspensos, só está funcionando algumas coisas emergenciais, blá, 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 não vai, né? E advogado já faz petição eletrônica, raramente tem que ir até o tribunal, Então, quem vai voltar para o batente, eu tenho que dizer que eu tenho uma experiência pessoal, assim, que é a pessoa do salão de beleza que eu frequento, elas já entraram em contato, olha, nós vamos voltar a funcionar. E, infelizmente, eu entendo o lado delas, elas são profissionais que estão sem renda nenhuma, que estão desesperadas, porque o governo federal e o governo estadual, Jair Messias Bolsonaro, Carlos Moisés, não cumprem o seu papel social. Eles têm obrigação de providenciar renda básica para essas pessoas, para elas ficarem em casa protegendo a vida delas e a nossa. E eles se omitem criminosamente. Eles têm que ser responsáveis civilmente por cada morte. Entre idas e recuos,
Neste recuo, Moisés atravessa definitivamente a linha vermelha. Porque, na verdade, nós não chegamos ainda ao pico que os cientistas imaginam chegará nas próximas semanas no Brasil e em Santa Catarina. Portanto, se toma uma medida precipitada, uma medida descabida, inclusive num país em que as pesquisas de Datafolha, hoje pela manhã, demonstram que 70% das pessoas estão de acordo com a quarentena. Por quê? Porque as pessoas estão vendo em outros países que a quarentena está funcionando. Alguns países que não a fizeram, como a tão badalada Suécia, tiveram, num país muito pequeno, 400 mortes. E o primeiro-ministro teve, este fim de semana, que mudar sua atitude e mandar todo mundo à quarentena. Quer dizer, é muito difícil compreender que paira no espírito destas pessoas. E você falava, Helenira, da questão machista e da questão de gênero desta portaria de ontem, sendo um momento também que as mulheres, que são boa parte desse pessoal que vai sair de casa a cumprir serviço, estão passando pelo seu pior momento também nas relações machistas no lar, na violência machista no lar. Então, só antes de a gente mudar para esse outro, que não é outro, né? No fim, é uma outra face dessa mesma moeda, eu acho que é bom a gente citar o coletivo Conscientização. O Portal Desacato assinou, o Sinasef também, e mandou um documento para o Carlos Moisés. Lembrando que a gente está entrando no inverno nessa semana. A gente vai ter aqui em Florianópolis noites que podem chegar a dar 13 graus e o inverno é mais propício para proliferar. E é isso. E as empregadas domésticas, as manicures, as podólogas, são as mulheres que fazem isso e que estão em casa já tendo muitas dificuldades, porque as que têm trabalho remoto estão trabalhando, cuidando do filho, cuidando do idoso, cuidando da casa, porque não, né? Infelizmente, nós ainda estamos longe de ter uma sociedade onde o trabalho doméstico seja dividido. E, além disso, a gente precisa lembrar o seguinte: o lugar mais perigoso para a vida de uma mulher é a sua casa. Hoje teve uma declaração, aliás, foi essa semana, eu acho que foi sexta-feira, na verdade, que a ONU pedindo paz no mundo, pedindo que seja feito um cessar-fogo, e nas casas, porque o número de denúncias de violência doméstica no Rio de Janeiro aumentaram 50%. Para a gente ter, claro, ter uma noção, na Itália se reduziu em 64% o número de roubos, de denúncias de roubos ou de notificações de roubos, enquanto isso aumentou na China, aumentou na Itália, aumenta no Brasil, no Rio de Janeiro foi mais de 50%, o número de denúncias de violência doméstica, porque um dos lugares mais perigosos para a vida de uma mulher é dentro da sua própria casa. Antes da pandemia, 42% dos feminicídios aconteciam dentro de casa. Mais ou menos 3/4 dos estupros acontecem dentro de casa. 80% dos agressores são conhecidos ou muito próximos ou conhecidos das vítimas. Os estupros acontecem sempre pelos padrastos, parceiros, né, maridos, namorados, ex-parceiros, ex-namorados, ex-maridos. Eles são os agressores das mulheres. E as mulheres estando confinadas em casa com esses seus agressores, a gente tem que ter recomendação da ONU para que a mulher não fique sozinha com o seu parceiro, porque ela corre risco. Olha que confrontação, né? A gente está vivendo o Covid, infelizmente, ou felizmente, está desenhando para a sociedade quais são as violências, como é que funciona o machismo, como é que funciona o capitalismo. E, infelizmente, a gente tem um crescimento, a Damares anuncia um crescimento de denúncias de 9% na semana passada, até a semana passada, né? O Ministério da Cidadania anunciando que as violências contra a mulher aumentaram 9%. A gente sabe que há uma subnotificação gigante, principalmente quando a gente está vivendo numa sociedade em que minimiza que tem crescido desde a ascensão do Bolsonaro ao poder. Então, a gente tem que pedir para as pessoas cuidarem, principalmente para mulheres, cuidarem de outras mulheres, né? Mesmo que seja distante, perguntar como está,
pedir para denunciar, mulheres se abram com outras mulheres, peçam proteção, vão ficar em outros lugares, levem seus filhos. Infelizmente, a gente tem que criar uma rede de solidariedade, porque a gente não pode contar com o que deveria ser óbvio, que é você estar segura na sua própria casa com a pessoa com quem você escolheu para dividir a vida. Infelizmente, é mais uma tragédia. E a gente teve aqui em Santa Catarina, particularmente, o assassinato de uma médica enforcada pelo seu próprio companheiro aos 60 anos em casa por causa de uma discussão. Então, a gente está vivendo mais uma face da falta de civilidade que a gente vive atualmente, descrita aí por essa situação de pandemia. As mulheres, novamente, são mais atingidas pela portaria do Moisés, são mais atingidas pelo próprio confinamento em casa, pela violência. Efetivamente, é a somatória, Helenira, de duas pandemias. Bem, sobre esse tema da violência machista em época de pandemia, nós vamos ir reunindo mais detalhes, mais dados, porque é um tema absolutamente central e porque certamente os dados que chegam são muito menores que a realidade que enfrentam as mulheres no lar. E isso está ficando claro em todo mundo. Helenira, nós vamos ter que ir embora. Vamos ter que ir embora. Só vou dizer uma frase. Sim. Para você ter uma noção, o índice de subnotificação estimado de estupros em situações normais é de 5 a 10 vezes mais do que o que está notificado. Então, quando a gente fala de subnotificação da Covid, que é uma realidade que a gente vive no Brasil e, na verdade, em qualquer lugar do mundo, a subnotificação de violência contra a mulher varia entre 5 a 10 vezes o que está notificado. Então, imagina... Esses números são tremendos, e por isso nós temos que voltar constantemente sobre esse tema quando se cruzam duas pandemias que evidentemente demonstram de várias maneiras o erro de um sistema, o fracasso de um sistema que deveria ser modificado pela humanidade. Eleia, a gente se encontra amanhã. Hoje aí tivemos alguns probleminhas técnicos, eu acho, né, Jana Machado? A gente se encontra amanhã. Acontecem esses probleminhas, tem muito vento, a internet também está muito pesada, mas nós estivemos aqui e agora voltamos com a Jana Machado para dar consequência ao JTT. Fique em casa, e fique mesmo, ok? Fique em casa. Fique em casa, até amanhã, continue aí com a Jana.